Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, minha convidada especialíssima, ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, surreais, virtuais, brutais, de um mundo invariavelmente cheio de guerras e big techs que dominam a sua vida cotidiana, não tão aleluia assim. A essa altura você já sabe, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador e um professor de história no Brasil que tem o intenso, tenso, violento e virulento passado pela frente, e o Provocação Histórica está aqui também para narrar e expurgar um pouco dos demônios autoritários de um passado que não cessa de passar. E vocês sabem também de um passado que foi construindo e reconstruindo tradições, normas e formas, inclusive de controle das mentes, dos corpos, das pessoas nas sociedades do passado e do presente. E hoje eu tenho a alegria de finalmente receber aqui no Provocação Histórica uma comunicadora nata, uma professora, por que não, uma escritora absolutamente genial, uma pessoa que é curadora também cultural, está em todas as grandes e interessantes feiras literárias desse país. E ela acaba de lançar mais um livro, que é um livro desses que corta feito faca aquilo que é a ignorância e o preconceito público estrutural de quase todas as gentes do mundo, vocês sabem. E eu tenho a alegria, então, de receber aqui no palco do Provocação Histórica ela, Jéssica Balbino. Seja finalmente bem-vinda ao Provocação Histórica. Muito obrigada por este espaço, por essa apresentação belíssima. Não tinha roupa para estar nessa apresentação. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu estou achando o máximo, eu adorei. Assim, eu vou recortar essa apresentação e vou emoldurar. Eu achei chiquérrima. Obrigada. Esse nem roupa eu. Ó, a gente vai falar daqui a pouco do livro Fecha Aqui em Mim, Voz de Minha Alma, Ju. Ó, esse aqui é o novo livro da Jéssica Balbino, Porca Gorda, pela Barraco Editorial. A gente já vai falar dele assim, de detalhes aqui que vocês vão adorar e vão pensar, afinal, o que é viver nesse mundo dessa forma, não é? Então, tá aqui o novo livro da Jéssica, uma autoficção, já que ela vai explicar pra gente o que significa isso na literatura. Mas antes disso, comecemos pelo início, ou pelo fim, como eu diria, as memórias póstumas do Machado. Você é uma mineira de Poços de Caldas, nascida e criada? Mineira, nascida e criada em Poços de Caldas, no sul de Minas. A gente estava conversando, você também viveu ali pertinho, em Pouso Alegre. Fala pequenininho, bonitinho. Fala pequenininho, bonitinho, ali pertinho. E moro em Poços de Caldas até hoje. E gosto muito da cidade. Já tive um tempo, assim, de querer sair de lá, né? Aquele tempo que a gente quer vir para São Paulo, onde as coisas são mais agitadas e acontecem. Mas agora, eu acho que envelheci e gosto mais de viver ali em Poços, e acho que tem uma cena cultural bem legal acontecendo. Então eu sou essa mineira viciada em pão de queijo, então eu tenho que comer pão de queijo e queijo sempre, viciada no café mineiro. Eu saio de Poços, eu já fico endoidecida para tomar o café que é feito e produzido ali na região. Então eu sou autenticamente mineira mesmo. Sensacional, sinto muita falta disso, porque convenhamos, você que vive vindo para São Paulo, que tem de pão de queijo fajuto nessa... Ou gourmetizado, né? Gourmetizado, custa R$45 um pão de queijo que não tem queijo. Então eu acho um assinte, né, com o mineiro que eventualmente vem aqui para São Paulo a trabalho, a passeio. E a gente sente falta, né? A gente tem o desejo do pão de queijo. A dica que eu dou, assim, para quem vem é sempre eu trago congelado e faço aqui, que acho que fica melhor. Mas sou bem mineira, assim, e é isso. Poços e Pouso Alegre são cidades curiosas, porque elas têm mais proximidade com São Paulo do que com Belo Horizonte, né? Então a gente também é muito referenciado pelo que acontece aqui, mas ainda assim tem essa coisa da mineridade mesmo, ainda é presente. Totalmente. Eu não sei se eu te falei, acho que falei, mas uma amiga de graduação que fazia jornalismo na PUC e história na USP, a Gabriela Megali, sim, é de Poços de Caldas, né? Sim, eu conheço a Bela. Sim, agora ela está em Brasília, mas eventualmente a gente se encontra. A gente tem um grupo de amigos que é bem parecido, então vira e mexe a gente está ali no mesmo rolê, a gente se encontra. Ela está fazendo um podcast que conta uma história que se passou em Poços, e aí ela esteve lá, a gente tivemos uma conversa, assim, enfim, foi bem legal. Então, a Bela já vem aí de alguns tempos, a gente fez parte
parte de um mesmo coletivo na era de ouro do Brasil e da cultura para o Brasil, assim, ali 2012, 13. Então, é uma jornalista muito querida, muito competente e bem legal. Legal. Temos aí sempre pontos em comum, olha só. Né? Não, a gente foi muito próximo na graduação. Ela fazia, eu não sei como é que ela dava conta, ela fazia jornalismo na PUC e história na USP. E é engraçado que ela chamava de um apelido carinhoso que os mais próximos chamam, né? Não pela aparência, mas pelo afeto. É lindo. O lindão. Ela, oi lindão, com aquela mineirês assim, eu era apaixonado pela Bela, ela sabe disso. Um beijo no coração dela. Mas ó, o que eu queria te perguntar é o seguinte, essa escrita que está aqui no Porca Gorda, mas está em outros textos, está também nas suas colunas no jornal Estado de Minas, né? Sim. Depois o pessoal, a Voz de Mel, conseguir achar, põe aqui também os links do Estado de Minas, da Jéssica Balbino, que é essa escritora de mão cheia. E da onde vem essa ânsia da escrita que está aqui na autoficção, mas quando você percebeu ali como jornalista, comunicadora, que você seria também escritora? Nossa, foi um processo, porque eu sempre gostei de escrever, mas é isso, eu fui para o jornalismo e eu acho que eu não me dava essa legitimidade da escrita. Eu achava que eu tinha que sempre estar contando fatos e outras histórias e tudo mais. Mas chegou um momento que ficou muito insustentável não falar disso que estava me incomodando já há bastante tempo. Eu sempre fui uma pessoa gorda e eu demorei para entender isso. Eu fui entender isso no meio da pandemia. Não que eu era uma pessoa gorda, mas entender essa necessidade da escrita no meio da pandemia. Eu percebi que eu me tornei jornalista e que eu me escondia atrás do nome. Então o meu nome chegava antes do meu corpo. E aí quando eu chegava com o meu corpo gordo, a chance de eu ser invalidada era menor, porque eu já tinha um nome. E aí meu nome já dizia por mim, meu trabalho já dizia por mim. E aí eu dei toda uma volta na vida toda para, enfim, conseguir colocar as duas coisas juntas, que é o nome e o corpo, fazer as duas coisas chegarem juntas. E aí acho que essa urgência dessa escrita, que é mais visceral, que é mais autoral, que parte de um lugar que não é o jornalismo, vem disso, assim, de colocar para o mundo que esse corpo também existe, né, e que ele pode existir sendo um corpo, ele não precisa estar escondido atrás de um nome, de uma profissão, de uma competência ou qualquer coisa assim. Acho que veio daí. Aí antes desse eu fiz um livro que são poemas, e eu nunca escrevi poema, mas aí de alguma maneira esse livro aconteceu, que chama Gasolina e Fósforo, e aí eu lancei ele em 2023, mas foi um processo, né, entre 2020 e 2023, e aí agora esse ano eu lancei o Porca Gorda, e aí ele é uma autoficção, mas é quase como se fosse uma outra roupa para o que eu tentei dizer nos poemas. Totalmente, sensacional. Eu tô terminando de ler aqui, inclusive a Bruna também, a gente está na mesma página. Ah, legal. Mas assim, já que eu falo de mais detalhes, mas é praticamente parece aqueles antiprovérbios, né? Ou seja, você lê cada página como uma porrada mesmo, né? Ou você escreve e a gente lê. Mas já que a gente fala dele aqui, ó, para dar um gostinho para vocês. Mas antes disso, você tinha dito que foi na pandemia que isso ficou mais evidente, porque tinha que se ver toda hora na contra-imagem? Não necessariamente, mas na pandemia eu acho que esses sentimentos apareceram mais. E aí eu percebi isso fazendo uma mesa sobre, né, uma live, na verdade, sobre mercado editorial e gordofobia e tudo mais. Eram outras pessoas gordas e aí me perguntaram como era isso no mercado editorial. E aí eu fiquei pensando que não era uma coisa tão gritante quanto existir no mundo, tipo, quando sai na rua, né? E aí eu lembrei disso, porque quando eu era adolescente, eu fiz teatro um tempo, porque acreditem ou não, eu era uma pessoa muito tímida. Hoje, assim, eu tenho zero timidez. Eu também falo isso. Ninguém acredita. Eu morria de vergonha. Eu tinha vergonha de existir. Eu tinha vergonha de ir na biblioteca pegar um livro emprestado, assim. Era nesse nível. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eu vou fazer um curso de teatro. E aí eu fui, eu amei, eu fiquei apaixonada. E aí eu queria, na verdade, fazer teatro. Só que no meu imaginário, uma pessoa gorda não podia ser atriz de teatro. Então eu falei, não posso fazer teatro. Ninguém me disse que você não pode fazer. Mas estava posto e dado que não. Você sentia isso dentro, sim, mas tem... E aí eu falei, vou fazer jornalismo. E aí eu percebi que eu fiquei, escondendo esse corpo. E aí na pandemia, nessa pergunta que me fizeram, me veio esse insight. Eu falei, eu coloquei o nome para caminhar à frente do meu corpo. E aí eu tava em processo de confecção desse outro livro. E eu falei, na verdade, não. E teve um momento que eu comecei a tirar foto. E aí eu comecei a me ver... Tirar foto não. Outras pessoas tiraram fotos e eu comecei a me ver pelo olhar do outro. Que não era um olhar que estava me julgando, mas um olhar
lugar que podia ser mais sensual, que podia ser mais provocativo, ou que podia ser natural, mas era um corpo gordo fazendo coisas que qualquer outro corpo faz. E aí, isso acho que foi uma virada de chave também, de entender esse corpo como um corpo que precisava existir no mundo. E aí eu comecei a escrever a partir disso. Na verdade, eu queria uma legenda para uma foto que uma amiga fez e que ficou muito legal, e eu não tinha essa legenda. E aí eu escrevi um texto que eu falei, não posso postar só a foto, precisa ter um texto legal. E aí eu fiz um texto, que é um texto que está no outro livro, e a partir disso eu fui escrevendo. E aí veio essa necessidade muito latente, assim, de produzir sobre corpo, falar disso. Que é uma coisa que existe uma produção, mas ainda é pequena, e é uma produção mais acadêmica ou mais do infanto-juvenil, assim. Não tem poucos adultos gordos escrevendo sobre isso. E você acha que é em função dessa histórica versão que o tipo de sociedade que a gente vive tem em relação ao corpo gordo? Total, né? A gente vive numa sociedade em que ser magro é um plus de caráter, né? Assim, é uma questão de caráter. E virou coisa de coaching também, né? Virou muito coisa de coaching. Então, assim, se você é uma pessoa gorda é porque você não se esforçou o suficiente, é porque você não lutou o suficiente, você é uma pessoa acomodada, você é uma pessoa que não é obediente, você é uma pessoa indisciplinada. Então tem muito a ver com uma certa rebeldia, mas não uma rebeldia que é lida de forma afirmativa, mas uma rebeldia no sentido de você é inferior. Então existe uma inferiorização, né, uma desumanização desse corpo e muito pouco interesse em ouvir, em falar sobre isso, assim, né? Normalmente são pessoas gordas que estão interessadas, né? Então aqui a gente tem um exemplar raro da espécie magra, homem branco, querendo ouvir falar sobre isso, porque poucas pessoas querem ouvir. As pessoas dizem, não é uma questão minha. E ainda que seja, o emagrecimento é muito uma promessa de felicidade, né? É muito uma promessa de uma vida feliz, de uma vida saudável. E não estou dizendo que não seja, mas existem outros corpos, e tem corpos que não podem acessar essa magreza. E aí eles fazem o quê? Eles deixam de existir? Então o meu ponto é esse, assim, o que esses corpos podem fazer para existir, para desfrutar, para gozar da vida, que não seja viver escondidos em casa, porque a sensação social que o corpo gordo tem você não deveria existir. Então fique em casa, ou até emagrecer, ou simplesmente não apareça em público. Nossa. E aí, antes de entrar então no clássico de nascença, né? Vozes da minha alma aqui dizem, né? Um historiador metido a escritor, você que é escritor de mão cheia pode dizer melhor do que eu, óbvio, mas para mim aqui na minha leitura um clássico de nascença, né? Que tá tudo aqui. E aí, antes de entrar nos detalhes aqui, ó, do Barraco Editorial, se eu não estou enganado, eu conheci um dos... Conheceu o editor, né? Sim, é o Wesley Barbosa. Grande abraço para o Wesley Barbosa. Põe aqui na tela a voz de minha alma, Ju. Hoje a Ju é a voz de nossa alma. Põe aqui o link e a projeção do Barraco. Isso, olha lá. Ó. Tá aí, Porca Gorda, Jéssica Balbino. Essa autoficção, já que ela explica pra gente o que é, entrem no site, apoiem as editoras independentes, a Barraco Editorial. E um beijo pro Wesley Barbosa também. Beijo no seu coração e parabéns pela coragem da verdade. Jéssica, eu vou tentar aqui fazer algum tipo de mote comparativo. Está muito longe, evidentemente, de um corpo gordo, mas tem a ver com uma misoginia que está acoplada a essa história toda. Estava assistindo esse fim de semana com a Bruna, minha companheira, que é terapeuta ocupacional e lida com essas questões o tempo todo. Um beijo para a Bruna. Beijo no seu coração. Aliás, você está aqui também porque a Bruna sempre falou de você. Antes da Flipei. Sim. E antes de eu conhecer os camaradas lá, a Bruna já falava. Ela é uma querida, ela chegou muito, muito querida assim comigo e já sou fã dela. Então, um beijo, Bruna. Bruna Zanelli, eu chamo ela de Fatiminha também, que é Bruna de Fátima, do Rochedale para o mundo. Olha só, tá? Da periferia de Osasco para o mundo. Da periferia de Osasco para o mundo. Eu amo. A gente estava assistindo Santa Evita, uma série da Star Plus, mas que é baseado no livro do argentino Tomás Eloy Martínez, que narra a história, não sei se as pessoas conhecem, mas a história do cadáver da Evita Peron. Assim que ela morre, ela é embalsamada, o Peron leva um golpe logo depois, uns 2, 3 anos depois, e os militares inimigos do Peron roubam o corpo da Evita e ficam peregrinando com o corpo para não deixar ninguém acessar o corpo, porque ela era uma espécie de santa já. Mas santa nessa chave que você coloca aqui. É santa, mas é puta. É santa, mas é vagabunda. Tudo que está aqui colocado no patriarcado. E aí,
esse corpo ficou 16 anos perdido, peregrinando e sendo violado pelos militares. Os machos tocando o corpo, tocando o sexo, tocando os seios. E caramba! Aí a Bruna falou assim, né? Claro, eles fizeram isso, né? Só o patriarcado é capaz de fazer isso com um corpo de uma mulher. Sim. E, claro, a mulher não tem paz nem depois de morta. Nem depois de morta. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, lendo você aqui e fazendo as comparações, né? Quer dizer, então não é só um corpo gordo, é a história também das mulheres ou de uma mulher que foi, desde a mais tenra infância, também não só oprimida pelo corpo gordo, mas também pelos abusos estruturais, né? Sim, completamente. É isso, um corpo, né, de uma mulher, ele não tem paz em nenhum momento, seja um corpo gordo, um corpo magro, né? É sempre um corpo que tá estruturalmente colocado como mais vulnerável. Então esse corpo ele vai ser sempre apontado, abusado, colocado num lugar de inferioridade. E é isso, né? Quando esse corpo ele é colocado numa posição de ser santificado, isso também é desumanizante, é tão desumanizante quanto um lugar de um corpo prostituído, e não estou dizendo aqui, né, contrariamente à prostituição, não, nenhum, mas enfim, esse corpo, então assim, ou você é santa ou você é puta, e nenhum dos dois lugares te colocam na categoria que você deveria estar, que é uma categoria de ser uma pessoa, sim, de existir, de ser um humano. Exato, e aí acho que o que eu tento fazer no livro é isso, é pegar essa monstruosidade que é atribuída a esse corpo e falar, e transformar ela num estilo de vida, num caminho, que talvez seja o único caminho, já que o da humanização me parece quase impossível para esses corpos. E acho que o corpo feminino acontece isso, né? Essa história da Evita é muito emblemática justamente por isso. E não são raros os casos de corpos de mulheres que são violados, inclusive depois que elas já morreram, né? E isso é muito propagado, inclusive, assim, né? Isso é muito celebrado entre alguns grupos de homens e de masculinistas que entendem que é um corpo público, que é um corpo, né, que deve ser assim. E com o corpo gordo acontece a mesma coisa, né? É um corpo que quando ele desperta algum desejo no outro, automaticamente, junto com esse desejo, vem um desejo de punir ele. Então é sempre um corpo que, quando ele acessa algum tipo de afeto, seja, né, sexual e tudo mais, vem sempre um afeto muito punitivo, assim, é sempre violento. O mesmo acontece com corpos trans, assim, ou com corpos pretos. Querem sempre punir essa pessoa por ela ter despertado esse desejo. E também com mulheres, né, assim, que podem ser magras e tá dentro do padrão, mas em menor escala, talvez. Né, talvez seja um pouco mais bem tratada socialmente, mas sempre nesse lugar da punição, assim, esse corpo tá sempre sendo punido, e o corpo gordo ele é punido o tempo todo, assim, né, então não tem um banco de ônibus que caiba, então o problema é seu, porque você não foi atrás, você não emagreceu, você não coube, né, você desobedeceu. Avião é terrível, uma catraca de ônibus, isso e assim, não é só uma questão, porque daí as pessoas falam, mas é uma questão de saúde. Tá bom, vamos supor que sim, que seja, mas e aí, esse corpo ele não trabalha, ele não vai numa academia, ele não tem direito ao convívio social. Você imagina uma pessoa que mora em Osasco, que precisa trabalhar aqui em São Paulo, uma pessoa gorda, de periferia, ela vai pegar um ônibus, ela não vai passar na catraca, ela já vai ser humilhada, ela não vai conseguir sentar num banco, ela já vai ter ali a subjetividade dela destruída, ela vai para uma entrevista de emprego, ela vai chegar suada, ela não vai ter acesso a uma roupa de qualidade ou que caiba nela. Ela vai disputar em igualdade? Não vai. Como é que ela vai frequentar uma academia, fazer alguma coisa, ter um plano nutricional ou o que quer que seja para que ela possa tentar um emagrecimento, se for o caso, se ela realmente precisar emagrecer? Então, assim, ela é totalmente excluída da sociedade e ela vai ser xingada na rua, né? Eu costumo dizer que eu acho muito legal, né, a questão do amor próprio e tudo mais, mas ele é legal até a página 2, assim, porque ele não resolve. Não importa o quanto eu me sinta linda, maravilhosa e o quão curto seja o meu cropped. Eu vou sofrer algum tipo de violência assim que eu botar o pé na rua. E às vezes nem precisa, pode ser no elevador, assim, eu já vou sentir uma pressão por ser uma pessoa gorda. E é involuntário, não é que as pessoas vão, nossa, como elas são super maldosas. Eu vou sair hoje para humilhar uma pessoa. Não, mas automaticamente vão humilhar. É isso que a gente chamaria de estrutural, né? De estrutural, sim, Imagina, estrutural. Fico pensando aqui, né? Lá em casa somos 4 meninos, né? Hoje todos na casa dos 40 praticamente.
E minha mãe morreu faz o quê? Faz uns 2, 3 anos, deixando os meninos, os quarentões, tudo ainda baby no fim das contas. Tudo, ai, cadê a mãe, né? Mas aí crescemos 5 homens e minha mãe em casa. Meu pai e mais 4 meninos. E Tenho assim, pena da sua mãe. automaticamente, reproduzindo todos os padrões que vão da gordofobia, a homofobia, a misoginia, mas tudo isso muito assim diluído, porque a gente não poderia chamar o meu pai, por exemplo, de um macho absolutamente escroto. Isso estava muito diluído, a gente vai percebendo depois, a posteriori, né? Mas, por exemplo, a gente foi treinado para objetificar os corpos, né? A olhada, o tipo de coisa que fala, mesmo que você fosse tímido e um menino que tinha acesso a outros tipos de afeto, depois de uma certa idade você absorve aquilo como esponja, né? E reproduz aquilo. Quer dizer, então tem, por exemplo, para os homens, né? Você sabe bem disso, e está aqui no livro de muitas maneiras, tem, de fato, é uma coisa muito louca, né? Meus irmãos falavam assim pra mim, ô Júnior, você tem alguma coisa no seu rosto que as mulheres gordas gostam mais de você. Então me zoavam por eu ser um homem que não me importava de ficar com corpos gordos também, né? Com mulheres gordas. E aí eu reagia, sei lá, falando assim, né? Mas eu sempre fui muito democrático. Eu ficava falando qualquer coisa, né? Quer dizer, mas aí, ao mesmo tempo, se começava a rolar um romance, vinha aquela coisa de, tá, eu assumo, mas também tem uma certa repulsa. Você quer começar a controlar o corpo, mesmo que... Sim. Porque são camadas sutis. Alguns vão às vias de fato na violência, e em geral todos os homens vão nas camadas sutis, que a linha é sempre muito tênue, né? Sim, sim. É porque tentar controlar esse corpo também é uma forma de violência, né? Então você começa a namorar e aí automaticamente você começa a falar, poxa, não, vamos comer uma salada ao invés de comer uma massa, vamos caminhar. Você acha que você podia emagrecer um pouco. Não são raras as histórias, assim, né? Me chegam muitas histórias nesse sentido, assim, de meninas que são gordas e começaram a namorar e aí o cara que era muito legal começa a se mostrar controlador, assim, né? E querendo controlar esse corpo, né? Normalmente começa pelo corpo, mas aí atinge outras escalas. Mas é curioso isso, porque existe uma pressão, né? Do tipo, e um deboche, né? Assim, do cara que se relaciona com mulheres gordas. E das mulheres também, né? Assim, mulheres que se relacionam com mulheres e se relacionam com mulheres gordas. É isso, o corpo gordo, ele é lido como inferior, e sobretudo o corpo da mulher, porque se for um homem gordo, ele é charmoso, ele é inteligente, né? Agora, o corpo da mulher gorda, ele é muito escrachado, assim. É o estado de exceção em movimento. Exato, ele é o estado de exceção em movimento. Ele não pode estar ali existindo, ele não pode ser desejado publicamente, então, jamais, assim. E o cara que bancar isso, ele vai ser sempre muito zoado, muito apedrejado pelo grupo de amigos, né? Tanto que, não raro a gente vê, agora não com tanta frequência, mas deve ter aí uns 10 anos, o que aconteceu na Unesp, que fizeram um rodeio de gordas durante o trote universitário, né? Que a prova do trote era ficar em cima de uma menina gorda durante 9 segundos, que é o que se pratica num rodeio, que é a mais absoluta desumanização. E assim, eu conheço muitas pessoas que são muito progressistas e muito legais na mesa do bar, mas que morriam de rir disso e achavam isso o auge da diversão. E aí eu fico pensando, mas se a pessoa tá tomando uma cerveja comigo e me acha, né, intelectualmente genial, mas aí, né, na hora que aparece esse tipo de coisa, ela tá rindo. Então ela queria montar em mim, ela riria se alguém fizesse isso comigo. E aí é esse o ponto do livro, assim, esse a questão. Mas eu entendo que sim, as pessoas foram ensinadas a isso. A gente precisa querer desconstruir isso, assim como a gente faz com o machismo, com o racismo, a gente precisa olhar para isso, né? E entender que não são questões individuais. Não é um problema meu. Tipo, eu tenho que emagrecer, é um problema meu e é individual. É um problema de acesso geral. Grupos de homens, em geral, raramente hoje vão falar, não, eu sou contra o racismo. Não sou racista, igual todo mundo fala, né? Sim. Mas ainda é muito comum rirem da pessoa gorda.
Muito, muito. Engraçado isso, né? Sim. Quer dizer, engraçado. Mostra como ainda estamos num passo atrás. Total, ainda, né? total. E não é discutido enquanto opressão. Justamente porque a questão do emagrecimento ela é muito acessível, entre aspas, mas a gente é bombardeado de informações sobre isso o tempo todo. Eu tô em crise com minha pança dos 40, porque Então, por causa que de pança é luto, assim, invisível, de estresse, né? É invisível essa pança. É isso. Surtando, imagina, então. É isso, mas é muita pressão. Feminino, né? Sim, é muita pressão. A gente é pressionado o tempo todo, né? E aí são vendidas estratégias de emagrecimento cada vez mais facilitadas e mais acessíveis. Então tem-se no imaginário que só é gordo quem quer ou quem não se esforçou. Né, assim, e uma meritocracia do corpo. É uma meritocracia do corpo, exatamente. É totalmente a meritocracia do corpo, né? E é isso, é uma questão cultural, né? Assim, então, se você é uma pessoa gorda, você tem menos chance no mercado de trabalho. Tem uma pesquisa que mostra que 65% das empresas, CEO e tudo mais, não contratam pessoas gordas porque entendem que elas são menos capazes. E o que não significa nada, né? Assim, não tem absolutamente nenhuma correlação, né? Mas entende-se que se uma pessoa ela não conseguiu ser disciplinada com o próprio corpo, ela não vai ser disciplinada para trabalhar. E aí isso não é uma realidade, né? Assim, e aí, em contraponto, a gente tem mais da metade da população brasileira gorda ou com sobrepeso. São 56% dos brasileiros. Mutatis mutandis é igual a 55% da população preta e parda. Exato, né? Exatamente. A questão está aí, né? A questão está aí, assim, sendo esfregada na nossa cara o tempo todo, né? Então não é uma questão meritocrática, mas a gente não consegue entender que é uma questão cultural, né? E que está imbuída aí, que é uma opressão e que ela vem ela é estruturada assim como as demais opressões. Não estou dizendo que é o equivalente, mas ela é estruturada da mesma forma. Excepcional. Sim. Impressionante. Olha, Jéssica Balbino, escritora, curadora cultural, ela vai falar também das feiras literárias desse país que ela participa e faz curadoria, o que não é fácil e ao mesmo tempo é sensacional tê-la nessas feiras, porque seu olhar aqui sobre todos os assuntos é um olhar absolutamente cuidadoso, diferenciado, a gente bem sabe. E antes de eu entrar aqui em alguns trechos do livro, né, trechos aqui saborosos, né, você publicou ele em 2025, né? Isso. Mas vem de quanto tempo a... Esse livro é curioso porque eu fiz uma oficina de escrita ano passado com a Giovana Vieira, que é uma escritora do Espírito Santo, que agora ela mora fora, mas ela vai estar aqui agora no próximo mês, enfim, fica também essa dica, ela vai estar em alguns eventos, e ela fez um livro que chama Virgínia Mordida, e ela deu um curso de escrita criativa. Virgínia Mordida, é um livraço. E ela deu um curso de escrita criativa e eu me inscrevi e foi muito legal esse curso. E aí ela deu um exercício que era pra gente, né, enfim, praticar alguma coisa. E eu escrevi um conto que deu origem ao livro. E aí, só que tava lá, eu escrevi e ficou engavetado. E daí eu encontrei o Wesley num festival literário e a gente tava conversando, ele falou, olha, eu tô fazendo uns livros menores e tal. Você não tem nenhum texto, um ensaio, alguma coisa? Eu fiquei pensando, falei, eu vou olhar, Wesley, e te digo. Aí eu lembrei desse texto e falei, tem um texto. Aí eu dei uma lapidada, fiquei ali, olhei pra ele e coloquei mais alguma coisa. Falei, Wesley, vê se isso aqui funciona. E aí ele achou muito legal, falou, não, vamos publicar. E aí a gente fez em tempo recorde, falou, não, vamos fazer sair pra Flip e pra Flipei. Então a gente fez assim, muito rápido. O processo de confecção do livro foi muito rápido, mas é isso, ele já estava ali, e eu tenho a sensação de que ele foi escrito durante a vida toda. O processo de passar pro papel é que foi menos doloroso do que talvez viver... isso aí, ter ouvido tanta coisa. Então, assim, não sou eu 100% do tempo. Isso, então aí define a própria autoficção, né? Define a autoficção. Tem um recurso aí narrativo de, né, criar alguma coisa e tudo mais. Mas é muito embasado em coisas que eu fui ouvindo ao longo da vida, assim, que eu fui convivendo com outras pessoas que também são gordas, né? Eu troco muito com outras pessoas gordas, tem um clube de leitura só de livros que falam sobre corpo, enfim, a gente tem se mobilizado nesse sentido, e então tem muito disso, mas também tem
muita vivência, assim, tem muita coisa que sim aconteceu comigo. Então é isso, é essa brincadeira pro leitor não saber exatamente o que é verdade, o que não é, e fica no ar, assim, o que pode ter acontecido ou não, mas é muito embasado nisso. E aí eu tenho aí essa sensação de que o livro foi escrito a vida toda, mas aí ele foi passado pro papel num espaço aí de 1 ano. De 1 ano? Não, brilhante, são trechos assim, e muito poético, apesar de muito trágico e triste a maior parte do tempo, e às vezes engraçado, né? Sim. Mas muito poético, né? Você escreve muito poeticamente, isso é muito bonito. Mas sem ficar piegas, né? Aliás, você tira sarro da pieguice imbecilizante dos outros. Mas, quer ver, ó, eu vou ler um dos... Eu falei dos provérbios, que parece assim, né? São uns pequenos, uns trechinhos, assim, parece salmos. Os Isso. salmos... Esse é o verdadeiro salmo anti-coaching que você deveria ler ainda essa noite ou antes de morrer. Porque tem essa coisa assim, né, que o Júlio Pimentel, professor de literatura, de história e literatura na USP, especialista lá no departamento de história e literatura latino-americana, mas não só, que é essa coisa da ficção conseguir reconstruir a realidade de um jeito que a história e a historiografia não conseguem. Acho que exatamente por ter mais liberdade, vamos dizer, criativa na linguagem, né? Então, eu vou ler aqui um dos... As pessoas falam em autoestima, mas não existe autoestima quando você cresce sendo o limite do aceitável. Ser gorda é ser o avesso da promessa. Enquanto suas amigas aprendem a usar batom, você aprende a esconder os braços. Elas saem nos carnavais shortinho de glitter, você segura as mochilas delas e tira foto. Nunca me beijaram no jogo da garrafa. Nunca fui chamada para dançar no funk da escola. Ninguém queria a gorda rebolando. A gorda é cômica, nunca sexy. A gorda é alívio, nunca o desejo. Mas eu desejava. Desejava com os dentes cerrados, desejava com calcinha encharcada, desejava como quem tem fome de justiça. Essa aqui é só uma das páginas das Ciliares aqui que eu li, assisto, lê 2 vezes porque é curto, né? Mas contundente, tá tudo ali condensado e denso ao mesmo tempo. Uma coisa que eu queria te perguntar, essa de Higienópolis é genial, né? Ela é chamada para ir em Higienópolis... No sarau. No sarau literário, não é? Aí várias madames falando, estou... olha como estou enorme, olha como estou gorda. Né? E ela é excluída ali. Pode ter acontecido, não vou dizer. Aliás, essa é a mais provável possível, né? Isso é muito comum, assim, né? Isso, e vem desde a adolescência, assim. Então, amigas muito magras, pessoas muito magras, que você vê claramente que são magras e que estão com fome, né? Dizendo que estão gordas. E proferindo isso assim, nossa, o meu maior medo é me tornar uma baleia, é me tornar uma porca gorda. Eu ouvi isso muitas vezes. E como se você não tivesse ali, assim, ou como se o fato de você ser uma pessoa gorda não te desse sequer a dignidade de não ouvir aquilo. E aí o livro é essa resposta. Você falou do professor Júlio, e o Marcelino Freire, que é um escritor, ele dá muito curso de formação, né? Inclusive fiz uma formação com ele também, e ele sempre fala, eu escrevo para me vingar, eu escrevo porque eu sou covarde. Se eu tivesse coragem, eu ateava fogo no próprio corpo. E aí eu sempre me pergunto, eu falo, eu acho que eu escrevo por isso, assim, muito inspirada pelo Marcelino, mas ele sempre fala que na literatura, sobretudo na ficção, tudo é possível. Então, assim, quando você vai escrever, se você ficar muito preso numa história que é de dor, você não precisa, ele falou, porque na escrita você pode se vingar, então você pode se vingar de quem te matou, de quem matou alguém próximo de você, de quem te violentou, é a hora que você pode se vingar, é o único lugar possível que essa justiça e essa vingança vai acontecer. E aí quando eu escrevia, eu tava muito presa nisso, assim, nessa vingança. Então não é um livro bonitinho, é um livro de vingança, embora a capa seja muito bem feita, inclusive queria mandar um beijo pra Mai Solimar, que foi quem fez o desenho da capa, que é uma cartunista, uma ilustradora sensacional. Embora ele seja um pouco fofa, a capa, não é uma escrita fofa, não é um livro confortável, não é um livro que vai dizer, olha, você pode ser linda e maravilhosa sendo quem você é. Não é um livro sobre isso, né? É um livro sobre como você pode tentar se divertir nesse processo, que pode funcionar ou não, mas é um livro sobre toda a raiva que eu tenho do mundo. Não, totalmente. Mas genial.
Eu pareço fofa, mas eu quero me vingar. Não, e se vinga assim, brilhantemente, né? Porque é de uma potência. E aí você até tira sarro desses encontros que te chamam, né? Você vai fazer mediação, vai fazer palestra. Aí tem um trecho aqui que a gente acaba fazendo essas coisas porque quer elogiar a pessoa e acaba sendo a coisa mais piegas e chata do mundo. Aí você espinafra todo mundo aqui, ó. Já fui chamada de ícone. Você não, né? Aqui é a nossa narradora. A narradora é a personagem. Né? De inspiração. De nossa gorda de estimação. Já quiseram lamber o meu cérebro, isso aqui é genial. Já quiseram lamber o meu cérebro. Depois das falas, sempre tem alguém que me puxa no canto para elogiar e dizem: você é uma deusa, você é muito poderosa, Jéssica. Você me representa tanto, Jéssica. E eu, cansada, sorrio, agradeço. Pego a taça de vinho e engulo tudo junto à encenação. É isso, porque é cansativo demais. Essa do cérebro aconteceu de verdade. Essa eu posso dizer porque me incomodou demais. Queriam lamber seu cérebro? Queria lamber meu cérebro. Eu falei, gente, mas assim, normalmente a pessoa, sei lá, ela quer morder sua bunda, ela quer, sabe, qualquer coisa assim, mas lamber meu cérebro eu achei de uma desumanização muito grande. Eu falei, não, é o que eu tenho de mais precioso. Não, você pode querer me lamber inteira, mas o meu cérebro não. Essa coisa de antropólogo, século XIX. Eu achei muito uma coisa... Sabe aquele filme, o Poor Things lá, o Pobres Criaturas? Sim. Eu achei muito a vibes desse filme, Totalmente. assim, sabe? Tipo, meio que isso. Ela era objeto de estudo. Ela era um objeto de estudo. Aí eu falei, como assim que ela lambeu o meu cérebro? Não. Você falou, não, eu quero... Seria menos ofensivo se ela não, eu quero te lamber inteira. Eu ia falar, beleza, né? De repente pode ser. Ou não, mas, né, até aí, ok. Agora não, o cérebro eu achei extremamente violento, assim. E a pessoa falou num tom elogioso. Eu não acho que ela quis me ofender. Mas eu acho Mas eu acho violento, porque e eu falo disso em alguns momentos, eu acho que existe da pessoa gorda uma fetichização intelectual. Então, não é que as pessoas querem que eu esteja perto, elas querem que o meu intelecto esteja próximo, mas aí na hora de tirar uma foto eu não apareço na foto. Na hora de subir no palco eu não posso subir no palco, mas eu posso estar ali por trás pensando coisas, eu posso estar me destacando de outras maneiras, eu só não posso estar aparecendo, porque aí é um corpo gordo que aparece. Como assim um corpo gordo? Vai ser um corpo inteligente, vai ser um corpo intelectualizado. Então pode ser só a mente ali por trás. Isso já aconteceu inúmeras vezes, né? Inclusive quando eu falo que no jornalismo, né, eu me escondia atrás do nome, também por um reflexo disso, né? Assim, não porque... porque é tão além do imaginário que, por exemplo... 90% da minha turma de jornalismo, né, da época que eu fiz jornalismo, já tem muito tempo, queria ser apresentador de TV, porque antes era o hype. E eu nunca cogitei isso, eu nunca pensei nisso, porque eu entendia que uma pessoa gorda jamais apresentaria o que quer que fosse. Hoje, até talvez, né, a gente tem alguns apresentadores que são pessoas gordas, mas pra época era inimaginável. Então, é isso, não cabe nesse imaginário a pessoa gorda. E aí o ponto é esse, quando você fala para uma pessoa que você quer lamber o cérebro dela, é porque você não imagina que o corpo dela possa ser desejado, é só o cérebro. Sim. Nossa. Aí, ó. E esse padrão ainda dos apresentadores em geral, de mídias tradicionais ou não, né? Ainda é muito o corpo magro, né? Do César Tralli a sei lá quem. Sempre, né? Sim, acho que tem uma apresentadora que é gorda, que é a Tati Machado, que ela substituía no encontro ali, eu não lembro o nome dela. E depois tem uma outra, né, agora no encontro, enfim. Mas é isso, e que é a única gorda que tem, assim, que tem de fato um corpo maior. Mas não tem, não existem, né? Assim, eu tô falando de uma rede, né, uma emissora imensa, enfim. Ô, Jéssica, bom, primeiro... Eu te agradeço muitíssimo aqui pela prosa, pelo livro. A gente trocou livros, inclusive, na Flipei, na Festa Literária das Editoras Independentes. Eu não tenho um programa, mas eu tenho um podcast, Lindener, vai lá. Já tá combinado, já avisa o Tadeu e todo mundo. Já avisa Poços de Caldas que ele tá chegando. Bota água no feijão. Que o Lindener tá chegando em Poços, olha só. Vai comer pão de queijo, vamos fazer pão de queijo, vamos fazer isso aí. Reencontro com a minha mineirice aqui. Isso, vamos. Arrastada pelo chão. Mas, ó, uma coisa também que me chamou a atenção, que ela tenta sempre colocar, né? Meu corpo é um campo de batalha, e eu vou pro combate, eu vou rebolar até o chão, e eu vou gozar
lato sensu, estrito senso. Psicanalistas não gostam de pessoas gordas. Psicanalistas não Isso eu gostam. achei genial. Então vamos falar disso e também do funk. Vamos falar, eu tenho muita sensação de que psicanalistas não gostam de pessoas gordas, exceto um psicanalista que eu tive que era gordo, ele morreu, então confirmando... Ou seja, um trágico negócio, né? Confirmando, tragicômico, confirmando isso. Mas é uma brincadeira, na verdade. Quem escreveu isso foi a Tatiana Pequeno, que tem um livro de poemas muito bom que chama Onde Estão as Bombas. E aí nesse livro ela vai falar, ela tem um poema que ela fala disso. Mas é uma sensação que ninguém gosta, né? Então, psicanalistas sobretudo, né? Eles vão querer te convencer de que a culpa é sua em algum momento, que é uma implicação sua. Mesmo que não foi... Eu tô enchendo o saco, nem todos. Nem todos, o meu é ótimo atualmente, mas pode acontecer. Fica a dica aí. Fica a dica, o meu é bom. Depois, se vocês quiserem, pode me perguntar que eu indico ele. Ou pra pressionar ele, né? Não vai Não, cair. ele é fofo. E, inclusive, eu esqueci que eu tinha sessão hoje, porque eu ia vir aqui, ele mandou mensagem, vamos? Eu falei, vamos aonde? Eu tô indo gravar aqui, tô indo participar ao vivo de um programa, me assiste aí. Faz a hora aí, um beijo. Lucas, você é maravilhoso. Mas é uma brincadeira, na verdade, mas eu entendo que é isso, assim, né? As pessoas não gostam de pessoas gordas de modo geral. E tampouco de pessoas gordas se divertindo. Por isso a questão do funk, né? E eu acho o funk, de modo geral, muito político, acho uma plataforma muito interessante. E um corpo gordo dançando eu acho mais ainda, né? Então, eu gosto muito, né, disso, assim, dessa imagem de uma pessoa gorda dançando funk, né, e é uma imagem que na vida real ela acontece muito, né, sobretudo no Rio de Janeiro, assim, a gente vê muitas mulheres gordas no baile funk, talvez seja onde esse corpo pode se deliciar com as coisas da vida e expurgar o cansaço, né, da exploração do trabalho nesse campo, né, então eu acho a festa, de modo geral, um local político e acho esse corpo gordo se divertir também, porque é muito garantido que, inclusive, virou um mantra ultimamente nas redes sociais, que a felicidade é magra. Então, se você vê um corpo gordo se divertindo, seja na praia, seja num baile, seja num restaurante, numa praça, em qualquer ambiente que for, você vai tentar constranger esse corpo, porque a felicidade é destinada para as pessoas magras, para quem mereceu estar ali, para quem malhou todo, como se o corpo, né, assim, eu malho todos os dias, mas, né, no imaginário não. Então, é como se essa pessoa não merecesse estar nesse espaço desfrutando disso. E aí eu falo, não, eu vou desfrutar sim, eu vou estar nessa festa e eu vou rebolar a minha raba. Quase sempre eu tô cansada e não consigo, mas quase sempre eu tô exausto, o capitalismo tá me matando, mas sempre que possível estou nas festas e estou rebolando a minha raba até o chão, porque eu gosto e porque é isso, eu acho que esses corpos podem também. É um ato de rebeldia, sim, né? Dessa dissidência. E devem, né? Assim, e devem estar ali dançando. E a gente merece também desfrutar da vida. Então é isso, eu não quero só esse lugar, que é um lugar da militância, que é extremamente cansativo. Mas eu quero o lugar da festa, eu quero o lugar da diversão também. Eu quero o lugar desse corpo que vai poder se divertir. E o funk tem essa... Mesmo você fala do rap, né? Ou a narradora... Mas nos vários rappers americanos, nos clipes, aparecem muitas mulheres. Aparecem muitas. Né? Mulheres negras, né? Sim, aqui no Brasil tem um rapper que fez isso, que é o Slim Rimografia. Ele tem um clipe que chama Limpe Seu Quintal, que tem duas mulheres gordas num estilo meio de rap, de clipe de rap gringo, assim, é muito legal. Fica essa dica. E um beijo também pro Slim, que é um cara muito legal. E aí ele fez esse clipe. E é isso, tem muito, né? Assim, esse corpo gordo, ele fora daqui, talvez ele seja mais, não sei se mais sexualizado, mas ele é mais sensual, ele é lido de uma outra maneira. Aqui bastou estar um pouco acima do que é considerado um peso ideal, você já é... Lima, Paola Oliveira? Meu Deus! Era pra ser uma meu Deus, se a Paola Oliveira tiver gorda, eu sou o quê? Porque a grande questão é essa, se a Paola Oliveira não for um corpo desejável e magro, o que eu sou? Né, assim, e aí entra esse campo da monstruosidade. Sim. Porque se ela tá sendo julgada, você imagina o que acontece comigo quando eu saio na rua. Imagina se eu desfilar no carnaval. Mas a gente tem passistas e rainhas de bateria gordas maravilhosas. O ano passado eu fiz uma série no meu Instagram com vídeos delas, e eu vou tentar continuar fazendo, porque a gente tem dançarinas incríveis, assim, de samba, que são mulheres gordas. Sensacional.
E você acha que mesmo com todo esse estado da arte e de corpos dissidentes ainda oprimidos, tem mudado nos últimos, da pandemia para cá? Tem mudado assim de forma significativa ou muito devagar? Eu acho que, na verdade, a gente teve um retrocesso em relação a isso, assim, né? Na verdade, eu não acho que nunca mudou de fato, mas eu acho que a gente teve um período em que essa pauta teve um pouco mais de visibilidade, essa coisa da diversidade, mas de alguma maneira ela também foi muito cooptada e agora a gente tem o inverso acontecendo, né? Assim, um reforço nesse discurso da magreza extrema, inclusive nas passarelas, né? Inclusive com as medicações que agora são as chamadas, né, de canetas mágicas e tudo mais, e clínicas também. Então, assim, o assédio ao emagrecimento é muito grande. Como eu falo muito disso, né? Como eu uso termos como gorda né, e corpos dissidentes e tudo mais, o meu algoritmo é extremamente bagunçado, porque ele me manda muita propaganda nesse sentido, assim, e muita abordagem, me bombardeia com remédio, assim, e com soluções milagrosas e tudo mais para o emagrecimento. Então eu acho que a gente regrediu no que diz respeito a essa pauta, assim. Antes eu acho que tinha muito uma coisa desse corpo livre e tudo mais, e inclusive a gente vê, por exemplo, grandes influencers se rendendo a cirurgias ou se rendendo aos medicamentos ou às clínicas. Então, são pouquíssimos influenciadores que não aderiram a isso, assim, mas foram assediados, né? Eu posso dizer que porque esse assédio chegou em mim. Então, muito possivelmente chegou para todas as pessoas que produzem algum tipo de conteúdo voltado para isso. No entanto, teve até uma influenciadora que falou disso. Ela falou, mas a sensação que a gente tem é que tá todo mundo emagrecendo. Mas é todo mundo quem? Porque você sai na rua, as pessoas comuns não têm acesso a isso, elas não estão emagrecendo, né? Elas continuam sendo pessoas gordas e, assim, para elas emagrecerem, elas vão precisar de um método não radical, que, sei lá, vão ser outros métodos que não esse. E aí, quando a gente vai discutir emagrecimento, a gente precisa pensar sempre na soberania alimentar, né? Um pacote de miojo custa bem menos do que um maço de brócolis. Uma mãe que precisa alimentar uma família e trabalha 8 horas por dia e pega 4 horas de transporte, ela vai fazer o brócolis ou ela vai fazer o miojo? Ela vai comprar salsicha ou ela vai comprar alface e tomate? Então, tem esse contraponto também, né? Porque a gente tá muito focado nesse estereótipo da pessoa gorda que passa o dia deitada e comendo pizza, com as caixas de pizza espalhadas, mudando de canal com o controle remoto e sem conseguir se levantar. E não é a realidade da grande maioria das pessoas gordas desse país. A grande maioria trabalha e trabalha muito. Totalmente. Aí, ó, Jéssica Balbino, você vai ter que voltar aqui, evidentemente, outras vezes no Provocação Histórica. Voltarei. Porque a gente vai falar também, e você manja na escrita e na experiência, e tá aqui também um pouco no Porca Gorda, que aliás é o mote, você explicou o mote do livro, tá muito mais do que evidente, né? Sim. É esse xingamento brutal que você transforma em libertação, né? Sim. Mas para voltar para falar aqui também de uma história da sexualidade, né? Do corpo gozante que é proibido de gozar, né? Que aí é um tabu do sexo que parece que caiu, mas não caiu, né? Envolve a questão das pulsões todas. Mas queria te agradecer muitíssimo, mas antes de acabar, ó, só para avisar aqui o nosso grande público que trazer Jéssica Balbino, escritora, curadora cultural, jornalista, comunicadora, é porque o Provocação Histórica permite isso em função do Instituto Conhecimento Liberta. Então façam parte do ICL, da nossa plataforma de cursos, documentários. Vocês sabem, né, que é o apoio de vocês que permite que a gente faça, por exemplo, entre outras coisas, uma Provocação Histórica com um tema que vocês não vão ver com esse tipo de destaque na grande mídia ou na mídia tradicional. Então venham, façam parte do Instituto Conhecimento Liberta. Jéssica Balbino, antes de você se despedir do nosso grande público, olhando agora para as lentes da verdade, lhe farei 2 questões para você responder na lata. Jéssica, o que é literatura? Literatura é o que desloca, é o que faz a gente sentir desejo, é o que provoca, é o que é uma chama, é um fósforo aceso do lado de dentro. Jéssica Balbino, o que é o Brasil? É um país incrível, o que ferra é o fã-clube. Mentira.
Ainda mais o fã-clube bolsonarista. Exatamente. Mas é um país incrível, eu acho o Brasil maravilhoso, mas é um meme que nunca dorme. Eu vi esse meme e achei que um meme que nunca dorme é uma boa definição. Um meme que nunca dorme. Sensacional, né? É o Brasil. E, para acabar, por último, mas não menos importante, lembrando aqui do glorioso Abu, o que é a vida? A vida é esse ensaio para a morte. Louco. Adorei. Porque é isso mesmo, né? É um grande ensaio para a morte, mas é um ensaio para ser divertido. Exato. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi ótimo. Despeça do seu grande público. Beijo, gente, eu amei estar aqui. Venham pro ICL, maravilhoso. E comprem o livro, leiam. Beijos. Produção, grande público, beijo no coração. Barraca Editorial, Porca Gorda, Jéssica Balbino brilhando no mundo e dando porrada no senso comum. Tchau. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você, livros a mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros a mancheia.